Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pode tomar o seu lugar. Isto, muito bom, Roberto. Aleluia. Glórias a Deus. Luz é muito bom. Todo o tempo. Alguns motoristas daqui, algum tempo atrás, tiveram que comprar uma caixinha de primeiros socorros. Quem é que chegou a comprar aquela caixinha de primeiros socorros? Comprou também, Israel? Comprou? Chegou a usar? Não. Depois foi revogado. Mas a gente tinha que ter no carro uma caixinha de primeiro socorro. Os últimos era tão fraquinho que a tesoura era de plástico. Não cortava nada. E ninguém sabia usar aquele negócio. Em casa nós temos uma caixinha de remédios. Apareceu uma febrezinha, uma dor de cabeça. Alguns têm, não é uma caixinha, alguns têm um caixão. Né? Impressionante. Mas enfim, é bom ter, né? Porque de repente aparece alguma dor. Olha, vamos tomar aí alguma coisinha para isto e tal. Algumas mães tinham antigamente uma caixinha de primeiros socorros para roupa. Tinha agulha, tinha costura, tinha uma caixinha para dar uma ajuda. Para quando a calça rasgava, dar uma costurada, né? Isso era antigamente, mas hoje a gente já compra a calça rasgada, já não é mais, não se tem mais a caixinha de costura de tal. E o que nós vamos ministrar hoje à noite é a necessidade de ter um kit de emergência para os dias difíceis. Todos nós passamos ou passaremos por dias muito difíceis, dias de angústias, dias de aperto. E eu quero ministrar hoje com vocês sobre a necessidade da gente estar preparado para esses dias difíceis. O Senhor Jesus nos deixou avisado que no mundo vocês passariam por aflições, porque Ele passou. Nós não gostamos de passar por nenhum tipo de aperto. A gente gostaria de viver sempre com folga, mas folga é alguma coisa mais rara, assim. A gente vive muitas vezes termina de matar um leão de manhã, enfrenta um urso de tarde, descansa de noite para enfrentar o gigante no dia seguinte. Tem sido assim. E nós cremos que Deus nos chamou para nos experimentar, para nos provar nos dias difíceis. As adversidades não devem se tornar o nosso destino, nem a nossa identidade. Alguém não deve ser conhecido pela sua dor, pelo seu erro, pelo seu fracasso, pelo seu tombo. Não. Nós devemos ser conhecidos como aqueles que erraram, mas se levantaram, se corrigiram e estão em pé novamente. O caminho novo, depois da aflição, é para te levar para alguma coisa maior. Você vai crescer, você vai ser reconhecido quando você suportar os dias maus. Mas se entregar, você não vai ser lembrado. Mas quem vence sempre é lembrado como uma pessoa que venceu. Você não pode ficar travado nos dias difíceis. Os dias difíceis poderão marcar você para sempre. Essa é uma pessoa amargurada, perdeu tudo. Essa é uma pessoa revoltada. Essa é uma pessoa drogada. Essa é uma pessoa mentirosa. Essa é uma pessoa... Não, você não pode ficar travado. Por isso tem que ter um kit de sobrevivência. Tem alguns testes de psicologia que dizem: se você fosse para um deserto, ficar 30 dias e pudesse levar 3 coisas, o que você levaria? A pessoa diz: eu levaria água. Não. Então o que nós precisamos para suportar, vencer dias difíceis? Em primeiro lugar, não entre em pânico. Quando nós nos vemos num deserto espiritual, somos atacados por várias perguntas. Onde é que está Deus que não viu isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que será que só acontece comigo estas coisas? Será que eu vou conseguir passar por isso? Quando uma pessoa está vivendo dias difíceis, ela tem a cabeça bombardeada com essas perguntas. O Salmo 14:1 diz: o insensato no seu coração, não há Deus. Esse salmo se repete no 53. São corruptos e praticam abominação, já que não há quem faça o bem. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Não permita que o inimigo ou as dificuldades definam quem é Deus para ti. Não fique travado nesses questionamentos. Por que será que Deus não me livrou, não me avisou? Você não fique travando ali, questionando realmente aquele único que está perto de ti e o único que pode te ajudar. Naquela hora,
Não deixa as dificuldades definirem Deus para você de uma forma negativa, porque Deus tem todas as coisas sob o seu controle, todas. Romanos 8, 38 e 39 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a Bíblia diz que a dificuldade, os dias difíceis não nos separam de Deus. Eu quero dizer uma coisa importante para você: os dias difíceis são os dias em que Deus está mais perto de você, mais perto de ti. Os anjos do Senhor estão. A Bíblia diz que quando Jesus foi para o deserto, as feras do campo estavam ao redor de Jesus, mas a Bíblia diz que Deus deu ordem aos anjos do Senhor, e no final os anjos trouxeram o alimento. Permita que o amor invencível de Deus seja derramado no teu coração nos dias difíceis. Não entre em pânico. Normalmente, quando a situação está difícil, alguns perdem o controle, gritam, têm histeria, se jogam no chão, fazem uns escândalos. Eu contei alguns dias atrás para vocês que quando eu fiquei preso num elevador, acho que estava mais do que a capacidade, trancou, todos estavam mais ou menos bem, mas uma senhora começou a entrar em pânico. Ela começou a falar sem parar, começou a se mexer, disse assim: Deus da misericórdia, já está ruim aqui dentro, agora vai ficar pior. Quando você estiver passando por um problema, calma, calma. Quando uma criança quebra uma coisa, quebrou uma xícara, quebrou um prato, calma, foi só um prato, calma, não precisa fazer um estardalhaço, precisa fazer uma coisa horrível, calma, isso foi um prato, não se machucou, não saiu sangue, vamos. Não entre em pânico, dias difíceis são para todos nós, e Deus está perto de você. A segunda coisa, a segunda dica do kit de sobrevivência é: avalie a situação. Em dias difíceis, avalie os recursos que você tem, e as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Sempre nós temos recursos, sempre tem recursos. Não existe, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, perderam o seu local de trabalho, fechou, não pôde mais fazer o que fazia. As pessoas tiveram que se reinventar e descobriram que em si mesmas, que elas tinham condições de fazer coisas diferentes, coisas novas. Há recursos. Avalie a situação. O primeiro recurso é a palavra de Deus, fonte de renovação e força. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. Que a palavra de Deus habite ricamente no teu coração. Veja, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, Satanás questionava a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, então manda que os anjos transformem as pedras em pães. E o Senhor Jesus respondeu: mas também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, para cada acusação do diabo, o Senhor Jesus respondia com uma palavra. Em dias difíceis, tenha a palavra no seu coração e na ponta da sua boca. E coloque claramente a palavra do Senhor ali. Quando os discípulos decepcionados saíram de Jerusalém, Jesus foi resgatá-los. Jesus que fez? Narrou, contou a palavra de Deus. E eles disseram que a palavra, Lucas 24, 27, 32, ardia no coração deles enquanto Jesus ministrava a palavra. Encharque o teu coração. Esse é o poder da palavra. A Bíblia diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir a palavra. Pastor, eu não sei ler. Pastor, os meus olhos não dão. As letras estão muito pequenas. Hoje você pode baixar um aplicativo, você pode escutar as Escrituras. Tem muitas formas hoje de você ouvir a palavra de Deus. Tem muitos louvores que são trechos da Bíblia cantados. Você pode gravar as Escrituras cantando, mas tem que encharcar o coração da palavra. Você não vence o diabo, você não vence o pecado somente com palavras positivas, fazendo cursos de técnicas de pensamento positivo, de autoajuda. Isso não vai te ajudar, porque
A palavra de Deus gera fé, e fé é a certeza das coisas que se esperam. As coisas já estão difíceis, e você tentando fazer com que você seja o centro de tudo. Não, nós não somos o centro é Deus. Todo o poder está em você. Não, todo o poder está em Deus. Nós somos capacitados pelo poder do Espírito de Deus. Então a palavra de Deus gera fé, e para tempos difíceis é necessário fé. A segunda coisa importante em avaliar os recursos é você manter a comunhão dos santos. Em dias difíceis, a solidão não é a melhor companhia, é a pior companhia. Porque Satanás procura nos alcançar e destruir quando a gente está sozinho. E quando nós estamos com problemas, nós queremos ficar sozinhos. A gente se isola, a gente quer ir para o quarto, a gente não quer ir no culto, a gente não quer ver pessoas, a gente está com problema, a gente só pensa no problema. Uma das definições que eu gosto de igreja é que a igreja é hospital. Quem é que vai em hospital? Quem está doente. Quem é são não deveria ir, para deixar lugar para os outros, a não ser que for lá para visitar. Antigamente, quando se ia visitar um doente, se levava o quê? Uma maçã. Toda a frente do hospital tinha uma banca de maçã para levar. Uma maçã, se levava lá, era assim, era uma prática antiga. Então se levava lá para levar um consolo. Mas a igreja é hospital, é o lugar. Jesus dizia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Eu vim para os fracos, eu vim para estes. Então vença, quando você está em tempos difíceis, vença o estigma da solidão. Mas a tendência natural é se isolar. E quando a gente se isola, nos tornamos uma presa fácil para Satanás. Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu gosto de ver esses canais de animais, o Discovery e outros. Quando eu vejo os leões deitados nas savanas, esperando que um animal se separe da manada ou do rebanho para ele dar o bote. Ele fica lá. Quando aquele ficou para trás ou se isolou, é nele que ele vai. Satanás, ele espera também que você quebre a comunhão. Está tão ruim, eu estou depressivo, eu estou por baixo, as minhas dores voltaram. Presa fácil. Kit de sobrevivência: procure a comunhão. Procure a comunhão. Ferro com ferro se afia. Valorize a sua família espiritual. E quando você vencer, lembre-se que Deus usou irmãos para te apoiar. Lembre-se das pessoas que oraram por você e diz assim: muito obrigado. E depois, faça isso por outras pessoas. Ajude outros. Assim como você foi ajudado, ajude também. O terceiro recurso que você tem, avaliando os recursos, é o consolo do Espírito Santo. Romanos 8,26 diz que, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A presença do Espírito Santo nos fortalece, não só para sobreviver, mas para vencer os dias difíceis. Eu e você temos um intercessor poderoso. Às vezes, quando nós estamos com dias difíceis, nós precisamos que alguém nos ajude. José no Egito, Gênesis 39:21. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Tudo o que José viveu na ruína, da ruína até a glória, foi conduzido por Deus. Ele tinha sonhos quando era adolescente, de vitória, de bênção na casa de seu pai Jacó. Os seus irmãos o odiavam, bateram nele, o venderam. Depois ele se tornou um escravo. De escravo ele foi para um prisioneiro, e de prisioneiro ele assumiu o cargo de auxiliar do carcereiro. Mas isso não foram poucos anos, foram mais de 10 anos, onde ele viveu. E ele é tirado de lá para ser o governador de todo o Egito. Antes da coroação, irmãos, vem o sacrifício, vem a dedicação. E ele, ali diz que tudo que ele botava as mãos prosperava. O Espírito do Senhor era com ele.
O Espírito do Senhor é com você. Se cometer uma injustiça contigo, se fechar uma porta, coloque as mãos e diga: Deus, coloca as tuas mãos sobre as minhas mãos, e você vai vencer. E é necessário que você avalie os recursos que você tem. Nós podemos passar por dias difíceis por duas causas. A primeira, por pecado. A segunda, para promoção. Quando nós passamos por dias difíceis porque nós enveredamos pelos caminhos que não são os caminhos de Deus. O pecado é um poder maligno que nos coloca contra Deus. E nós permitimos que o pecado permaneça nas nossas vidas até se tornar um hábito, um vício. Aí, todas as consequências virão e nós não podemos dizer assim: Deus me abandonou, eu fiz escolhas erradas. Quando nós permanecemos em rebeldia à vontade de Deus, isso só gera desgaste e é totalmente inútil. Isaías 59 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos, suas orações. Então, perceba que quando nós estamos em situação difícil causadas por nós mesmos, o único caminho de sair disso é o caminho do arrependimento. Eu errei. E arrependimento é uma mudança de mentalidade. Antes eu pensava que aquilo que eu fiz estava certo. Estou convencido de que não está certo. Eu preciso mudar. Não é só uma mudança de lugar, é uma mudança de mentalidade. A segunda coisa importante é: eu preciso centralizar em Jesus e parar de centralizar em mim. Aquilo que eu fiz era para meu prazer, para minha glória. Agora, Deus está me chamando e chamando você para centralizar na pessoa de Jesus. Não sou mais eu, não é mais para mim, mas é para Ele, é com Ele e é por Ele que nós vamos vencer. Então, quando for em pecado, você só tem uma saída. Não é só abandonar o pecado, mas é voltar-se para Jesus. Ao invés de pensarmos que o quanto nós temos pecado, não, nós temos que centralizar e focar na pessoa do vencedor que foi Jesus. Agora a segunda parte, quando for para promoção. Tem dias difíceis que Deus permite para te promover. Para te promover para ser uma vencedora, um vencedor. Em Deuteronômio 8, 2 a 5 diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele sustentou vocês com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para vocês compreenderem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. A disciplina de Deus não é apenas corretiva, mas ela é também preparatória. Deus está lembrando a história de Israel que saíram do Egito, 1.600.000 pessoas, esse é um cálculo aproximado. Então, chegaram no deserto e tinham dois caminhos para chegar na Terra Santa. O caminho do litoral, onde tinham grandes cidades e civilizações, como a Filistia, cidades fortificadas e tudo. E Deus sabendo, se eu fizer eles ir pelo caminho mais fácil, cada cidade e região vou perder um pouco, eles vão ficando pelo caminho, porque lá tem muitas facilidades. Lá já tem uma estrutura de cidade, já tem uma estrutura, eles vão ir ficando pelo caminho. Eu vou os levar por um caminho que eles têm que depender 100% de mim. Da água, da cobertura, do descanso, do alimento. E acontecia assim que o pé das crianças crescia e crescia a sandália também, né? Eles cresciam, as túnicas cresciam também. Não havia shopping, não havia supermercado, nada disso. Eles começaram a comer o maná. A palavra maná é o que é, eles não sabiam o que era aquilo, um alimento que era do céu, eles não sabiam, então disseram, o que é isto? A palavra maná quer dizer, o que é isto? Eles foram cuidados por Deus em todo o tempo. Mas a Bíblia diz que Deus os fez passar pelo caminho mais difícil e não pelo caminho fácil. Jesus diz que o caminho do reino de Deus é estreito, é apertado, não é largo.
Não é espaçoso, é apertado. Deus nos tem chamado à santidade, e isso é só fruto de maturidade. Maturidade é fruto das escolhas que nós fazemos. O que nós escolhemos? Fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus? Sacrificar o nosso orgulho ou honrar a Deus, dar a preferência para Ele? É uma vida de renúncia. Diz, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não honra a Deus, vai fazer envergonhar o nome do meu Senhor. Tornar-se semelhante a Cristo vai acontecer no meio de lutas, libertações, renúncias. Quer ser parecido com Jesus? Vai ter que passar por esse caminho. Hebreus 5, 8 e 9 diz, embora fosse filho, Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se o próprio Filho de Deus precisou passar por tudo que você já leu na Bíblia que passou, por que eu e você teríamos que ter um caminho privilegiado, sem dor? Por que nós não passaríamos por apertos e situações difíceis? Mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Antes da promoção precisa haver processos. Antes da ressurreição precisa haver morte. Não tem como você ser promovido sem passar pelos processos. Então, muitas situações difíceis pelas quais você está passando, que não são fruto do pecado e de escolhas erradas, então é uma permissão de Deus. De acordo com 1 Coríntios 10, 13, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além. Ou seja, Deus é justo e Ele vai dar para você na medida, mas Ele quer te promover. Está querendo te promover de crente imaturo, cheio de mimi, até a uma pessoa madura. Os dias difíceis que você está passando, você tem que escolher. Ou ser aprovado e obedecer a Deus. Se Deus mandou perdoar, perdoe. Se Deus mandou você... Eu lembrei hoje de manhã de um culto nosso na 55, o culto de obreiros, culto de terça, que antes do fim do culto, uma irmã ouviu o Espírito Santo dizer assim, pega todo o teu dinheiro que tem na tua bolsa e entrega lá para aquela irmã. Elas nem eram amigas, nem nada, sabiam que era, mas não tinha vínculo nenhum. Ela ainda perguntou, senhor, tu tem certeza? Não era muito que ela tinha na bolsa. Ele disse, está bem, juntou todas as moedinhas. A irmã, não tem porque Deus mandou fazer isso, mas eu estou te dando. E ela deu. Ela que recebeu disse, eu também não estou entendendo, mas recebeu. No dia seguinte o marido liga e diz, mulher, manda o filho aqui, ele estava trabalhando no interior, me ajudar, porque eu não vou conseguir terminar esse serviço sozinho, preciso de ajuda. E ela lembrou do dinheiro, bem, vou lá ver a passagem, não sabia. Chegou no shopping Cachoeirinha ali que tinha agência da passagens rodoviárias e pediu. Quando lá deu o valor da passagem, o dinheiro era exatamente aquele com as moedinhas. Não sobrou e nem faltou. Foi abençoado quem obedeceu, ouviu a voz de Deus. E foi abençoado quem não foi orgulhoso e recebeu. Deus age assim, Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Deus está querendo promover, pastor, eu quero obedecer a Deus. Mas quando Deus fala, você não obedece? Como você vai ser promovido? Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Então, prepare-se para obedecer. Isto é o mais importante de tudo. Terceiro kit, são só 21 itens, tá? Do meu kit de... Olha, uns 10 olharam atravessado agora. Uns 10 me olharam atravessado. Não, meu kit é grande, né? Meu kit é grande, né, Júnior? Em nome de Jesus. Aleluia. Procure abrigo em terceiro lugar. Quando a gente está numa tempestade, quem é que já esteve dirigindo um carro assim, ó, que não dava para enxergar nada? De repente, assim, ó, e o limpador não deu conta, o farol não dava conta, e você diz assim, meu Deus, será que eu estou em cima da pista? Será que eu estou do lado? Onde é que eu estou? Quem é que já passou por isso? Levanta a mão. Uau, pensei que eu era o único que tinha passado por isso. Não, é horrível. A primeira coisa que a gente pensa, eu preciso ir para um lugar que eu encontre abrigo. Quando nós estamos em dias difíceis, nós precisamos de abrigo, de cobertura, de procurar isso. No livro de Êxodo 33, 15, diz lá, se a tua presença não for comigo,
não nos faça sair desse lugar. Bem, Moisés estava com esse 1.600.000 pessoas, e chegou no momento que eles murmuravam tanto, que eles queriam destituir Moisés, voltar para o Egito, e estava uma bagunça, e o Senhor disse: eu não vou mais com vocês. Eu acho que Moisés era da seara, eu acho, cabeçudo. Ele disse: ah é? Se tu não vai, eu também não vou. Tu não vai vir aqui conosco? Eu acho que ele era cearense. Eu acho. Eu ia dizer que ele era alemão, mas aí os alemães vão ficar bravos comigo. Ele trancou o facão no toco com Deus, e Deus disse assim: eu não vou mais andar com vocês, eu vou mandar um anjo. E Moisés disse assim: se tu não andar conosco, não quero um anjo. Se tu não andar conosco, nós vamos ficar parados, nós vamos morrer 1.600.000 pessoas. Todo mundo vai dizer assim: o Deus deles tirou eles para matar eles no deserto. E Moisés cruzou os braços. Porque o que Moisés queria? Moisés queria cobertura, Moisés queria abrigo, Moisés queria proteção. E ele então lutou por Deus assim: ó, não vai. Jacó, no Jau do Jaboque, o anjo queria ir embora. O Jacó se agarrou e disse: não, se tu não me abençoar, eu te largo. Jacó estava querendo bênção, cobertura. Buscar a Deus é o hábito de todos os vencedores. Nós resistimos à tirania do abandono de Deus e superamos o individualismo. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Deus está próximo de pessoas que estão passando por dias difíceis. O Salmo 23:4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Você precisa entender isso, que o Salmo 23 fala sobre o cuidado de Deus conosco nos dias difíceis. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O Salmo 139 diz: ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá o Senhor haverá de estar comigo. Então, não tem lugar que Deus não possa amar. Você precisa querer a cobertura, o abrigo, a proteção. Tem gente que não quer a proteção de Deus. Deixa, eu vou resolver do meu jeito. É sempre melhor você lutar pela proteção. Todo vencedor se abrigou em Deus. Em quarto lugar, quarto item do kit de sobrevivência: acenda o fogo. Diz no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13: o fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. O fogo deve vir sempre do alto, para iluminar, para aquecer, para proteger em nós. Diz em Êxodo 40:33 que Deus levantou o átrio ao redor do tabernáculo, do altar. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ou seja, Deus veio morar com eles no acampamento. A guerra com Moisés: Senhor, eu quero que tu fiques. Então ele conseguiu que isso ficasse, mas ali diz que a nuvem cobriu e a glória do Senhor encheu aquele lugar. Deus ensinou no deserto que o povo precisava adorar. Deus mandou Moisés dizer para o faraó que queria que o povo saísse para adorar, para cultuar a Deus no deserto. E o faraó chegou a negociar a questão: não, vocês vão e voltam. Ou só vão os homens, deixem as mulheres e as crianças. Tentou negociar, disse: não, Deus disse que é para todo o povo ir e adorar a Deus. Nesses dias difíceis, para o fogo não se apagar, você precisa aprender a se tornar um verdadeiro adorador. Quem não adorar em tempos difíceis, não vai adorar em tempos de tranquilidade. Aí vai esquecer mesmo. Adoração tem que ser algo espontâneo, profundo, contínuo, sacrificial. Um culto apaixonado por Deus. Um culto que você diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Um culto que é para Deus, não é para pessoas. O louvor é para Deus, tem que ser o melhor. Tudo que nós fazemos tem que ser para Deus. Então o fogo é você, não, quem tem que manter o fogo aceso é você. A lenha que dá para queimar somos nós.
Nosso culto tem que ser agradável a Deus. O fogo se apaga quando a gente tem uma adoração morna, um culto morno. Quem está assim, sem disposição para adorar a Deus, o fogo vai se apagando. João 4:23 diz: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar a Deus quando as coisas estão difíceis. Quando tão fáceis, qualquer um, e você não é qualquer um, e você, como a sua mãe já disse um dia, você não é todo mundo. Você é filho do Senhor. Adore a Deus. Tá ruim, louve ao Senhor, coloque no seu carro. Antigamente você, domingo, ligava o som da tua casa e botava lá um sambão bem grandão e ouvia o sambão do Benito de Paula. Aquilo era, e tomava um copo de samba, que era, eu acho que era vinho tinto com Coca-Cola, eu acho, não estou mamãe lembrar disso. Mas aí ouvia aquilo lá, todo mundo, os vizinhos dizem: bom, o cara ligou cedo hoje, né? A Sandra de Sá, não sei o que mais. Daqui a pouco é que eu não estou achando mais nenhum mais moderno, mas enfim, isso aí é do meu tempo, tempo dos meus vizinhos. O mundo é assim, não está ruim, está todo endividado, ele enche a cara de trago e põe lá um sambão. O crente se aborrece, fica triste, não vou no culto, não vou mais louvar a Deus, fica irado, brabo. Não, você vai botar lá, sei lá, cantora gospel da tua preferência, Fernanda Brum, Cassiane, Nívia Soares, e vai fazer um louvorzão. Tá ruim o negócio, mas assim, eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus. Perdi meu emprego ontem, mas eu vou adorar a Deus. Deus tem uma coisa nova para mim que está saindo. Eu não abro mão de adorar a Deus. Hoje tem culto, vou botar minha melhor roupinha, vou me ajeitar, eu vou adorar a Deus. Se não tiver dinheiro para passagem, eu vou a pé, não tem problema, vou adorar a Deus. Ser um adorador, ninguém segura, irmãos. Ele já vem pronto para adorar a Deus. Ele já está pronto para bendizer o nome do Senhor. Então, acenda o fogo. Não deixe o fogo apagar. Porque senão a Bíblia diz que Deus vai nos encontrar morno. Não é quente nem frio. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Precisa ter fogo. Em quinto lugar, beba água. Salmo 63:1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, em Ti busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida e sem água. Agora eu estou tomando água. Como terra, você precisa ter sede. Água é importante, viu nos avisos do culto? Traga a sua garrafinha, beba água. Muitas pessoas dão entradas nos hospitais por desidratação, porque não tomam água. Eu tenho vários aqui na igreja que dizem assim: pastor, eu não tomo água, eu tomo café, eu tomo refrigerante, mas eu não tomo água. Mas água é fundamental, o teu corpo é mais água do que osso, do que carne. O planeta Terra é mais água do que terra. Nós temos necessidade. A hidratação do corpo é fundamental para a imunidade. Assim também, para a nossa vida espiritual, é importantíssimo você beber água, diz João 4:13 e 14. Judas 20:21 diz: mas meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. Orando no Espírito Santo. Orar no Espírito é permitir que Ele nos guie na adoração e na oração. O Espírito Santo nos dará línguas espirituais, diz Efésios 5:19, cânticos espirituais. As línguas edificam a você mesmo, mas as orações que precisamos fazer e que muitas vezes nós não conseguimos fazer, o Espírito Santo de Deus vem nos ajudar. E quando oramos em línguas, o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito. Aí a mente não consegue atrapalhar a nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz em João 7:38-39 que do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você estiver orando, adorando a Deus, vai fluir coisas novas, coisas boas de dentro de você.
nós oramos diretamente do nosso espírito ao Senhor. Você precisa aprender a orar em línguas, em espírito também. Ore no vernáculo, ore em português, mas peça para Deus: Deus, me dá as línguas para aquele momento difícil. Pastor, eu não fui ainda, não recebi, mas então ore em português, ore mesmo. E diga: Senhor, eu preciso falar contigo, as coisas estão ficando difíceis, ficando apertada. George Miller, ele, um pastor que construiu alguns orfanatos na Inglaterra, e período colonial, aquelas casas cheias de criança, e a hora do café, ele botava todas as crianças no refeitório, não tinha comida, não tinha pão para eles ainda, e ele ia lá e fazia o culto com as crianças, assim. E algumas crianças perguntam: o pastor George, e o café? O café está a caminho, Deus está preparando o café para nós. E de repente ele ouviu o barulho de carroças pararem na frente do orfanato, e um padeiro diz assim: Deus tocou no meu coração de trazer pão aqui para vocês. Vocês estão precisando? E o pastor George: nós estávamos esperando esse pão. E quem lê a biografia de George Miller vai ver essa história e tantas outras de alguém que confiava na oração. Vai dar errado. Aqui eu tenho tantos exemplos daqui na igreja. Vocês são exemplos de ficar em oração até que mude a situação, até que mude o quadro, até que o boletim da UTI seja mudado. Nós temos tantos exemplos aqui, tantos exemplos, até que mudasse o parecer e realmente viesse a alta. Então beba água, ore em espírito, ore em verdade, beba água. Com sede nós ficamos doentes. Em sexto e último item do meu kit: procure alimento. Jesus diz em Mateus 4,4: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A verdadeira vida é a vida eterna. Essa é a verdadeira vida. Só é possível alcançá-la por meio da palavra. João 5, 39 e 40. Porém, ler a palavra de Deus não é suficiente. Não é suficiente. É necessário obedecer a palavra de Deus. Pastor, eu leio. Não, o diabo é conhecedor da Bíblia, melhor do que nós. Ele conhece as Escrituras, mas conhecer as Escrituras e não obedecer não gera um vencedor. Um vencedor é quando eu resolvo obedecer. Eu sei, pastor, mas é difícil. Ninguém disse que seria fácil, mas é necessário. Nós devemos confrontar os nossos velhos pensamentos e velhos padrões humanos aos padrões da palavra de Deus. Viver a palavra significa obedecer. É simples. Quando você diz assim: estou vivendo a palavra, estou obedecendo a palavra. E tem coisas que você resiste. Quando Deus já disse para você perdoar e você está resistindo em perdoar. Quando Deus mandou você amar e você está resistindo em amar. Que Deus já mandou você fazer. Os dias estão difíceis. Havia fome em toda aquela região da Palestina, e Deus mandou o profeta Elias para o território de Moabe, atravessar o Jordão do outro lado, que já nem tinha água, estava seco, e mandou para uma viúva pobre. E chegou Elias lá e disse: por favor, faça um pão para mim. E ela disse: olha, eu tenho a última porção de farinha, eu vou fazer isso e depois eu e meu filho vamos morrer. Mas o Elias disse: faz para mim primeiro. E ela fez, ela obedeceu. E nos 3 anos e meio não faltou farinha nem azeite na casa daquela mulher, por causa do ato de obedecer. No kit de sobrevivência, obediência é a coisa mais importante. Eu sei, eu conheço a palavra, pastor, eu conheço vários salmos de cor. Bom, conhecer é muito bom, importante. Obedecer é bem melhor, é muito melhor. Hebreus 4:2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por fé com aqueles que a ouviram. A palavra de Deus às vezes não gera proveito quando a gente ouve a palavra de Deus e continua do mesmo jeito. Tem um apelo para a fé. Eu não vou. Você não se expõe a ir buscar em Deus. Sabe o que precisa ser feito. Então, estar passando por um momento difícil não é desculpa para desobedecer a palavra. Já que está tudo errado mesmo,
Como é que é a frase do mundo? Endividado e meio, não me lembro mais, assim, já que está tudo ruim, o pior não pode ficar, vai ficar pior. Quanto mais você quebrar os princípios de Deus, você vai ficar cada vez mais longe de Deus. Tá ruim, então já que está tudo ruim, vou beber de novo, vou voltar para a velha vida, o porco vai voltar para o lamaçal. Isso não é vontade de Deus. Um dos kits de sobrevivência é: leia a palavra e obedeça a palavra de Deus. Israel durante o deserto teve saudades da escravidão, adoraram ídolos, cometeram imoralidades, tentaram o Senhor, murmuraram contra a liderança de Moisés, tudo isso descrito em 1 Coríntios capítulo 10, tudo foi terrível. Eu acho tão interessante, as pessoas quando é para as trevas, não têm dificuldades, elas vão bem. Vai alguém numa casa de religião e diz: olha, o trabalho para essa cura é 15 mil reais. E você tem que trazer todos. A pessoa, ela vai lá e leva. E não tem garantia de que aquele trabalho vai dar certo, mas ela vai lá e faz. É assim. Quando Arão estava dirigindo o povo de Israel como sacerdote, Moisés foi buscar a palavra de Deus lá no Monte Sinai, ficou 40 dias longe. O pessoal diz assim: olha, Moisés morreu. Sim, os homens viviam, a expectativa de vida do homem era bem baixa, 40 anos, 40 e poucos, qualquer infecção detonava. Morreu, o velho não vão ver mais. Arão, nós vamos de orar. As mulheres começaram a tirar os brincos, os braceletes, tudo mais, os homens, todo o ouro que tinha, e construíram um bezerro de ouro. Gente, isso era caríssimo. E quando Moisés está descendo com as tábuas da lei, tem um alarido, tem cântico, tem música, tem dança. E aí o Josué disse: tem festa lá embaixo. Quando chega lá, eles estavam adorando um dos deuses egípcios. Os deuses que eles conheceram durante os 400 anos que ficaram. Eles estavam livres, mas nem as pessoas livres às vezes se comportam como presas. Ela já está livre, mas a mentalidade ainda é de escravo. Ainda ela pensa como lá. Ela não estava. Eles não conseguiram obedecer a palavra revelada, nem tinha chegado a eles, eles já tinham quebrado o princípio de Deus, que é: primeiro, não terás outros deuses diante de ti. Então, nos dias difíceis, opte por obedecer e obedeça a Deus. E diga: Senhor, eu vou fazer isso que o Senhor quer que eu faça. Eu vou me manter limpo, eu vou me manter santo, eu não vou me corromper. A coisa já está ruim. Viver pela palavra significa crer nas promessas de Deus. Se já tiver ruim e você se jogar, ficará pior. Então, resolva obedecer. Diga: Senhor, a minha parte eu fiz. Aquilo que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. Eu estou, Senhor, limpo nas tuas mãos. Senhor, levei um empurrão, mas eu não empurrei de volta. Senhor, eu fui ofendido, mas eu não ofendi. Senhor, eu falei a verdade, porque eu falei a verdade, eu fui demitido. Senhor, estou nas tuas mãos. Esses são 6 itens importantes do kit de sobrevivência, que você precisa ter, experimentar e viver. Procure alimentos, procure para você poder suportar os dias difíceis. Não tem uma escolha que diga assim: eu não vou passar. Nós vamos passar. Você pode escolher ficar, permanecer no problema. Aí o resto da vida você vai dizer: eu não conheci meu pai, minha mãe, eles me rejeitaram, eu não era para ter. Você pode o resto da vida, mas um momento você pode cortar e dizer assim: não, Deus me deu um novo tempo de vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Você e eu não fomos feitos para ficar vivendo nos tempos difíceis, nós somos feitos para viver tempos novos. Eu quero te convidar a viver tempos novos. Eu quero te convidar a usar o kit de sobrevivência para você ser promovido, para você experimentar o poder de Deus, para você beber água, para você acender o fogo, procurar abrigo em todos os momentos, buscar da presença de Deus a palavra, não entrar em pânico e dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e que no tempo certo, a
graça dele vai se manifestar, porque Deus não faz acepção de pessoas, seleção de pessoas, mas de atitude. Se você tomar a atitude errada, se encolher ou se revoltar, você não vai ser uma vencedora. Rodou, vai ter que fazer a prova de novo. Então, tempos difíceis, entenda, Deus está me permitindo passar por isso, para que eu seja promovido. Promovido. O que será que Deus quer comigo, pastor? Deus quer te promover a ser alguém totalmente dependente dele. O que Deus mandou você fazer, faça logo. Deus mandou consertar, conserte. Mandou perdoar, perdoe. Mandou se humilhar, se humilhe. O que Deus mandou você fazer? Ficar emburrecido ou embrutecido não vai resolver nada. Fique em pé, por favor. Você que está em casa, também nos acompanhe agora na oração e diga: Deus, eu entendi, eu estou passando por momentos bem delicados e difíceis, tenho medos que as coisas piorem. Bem, está na hora de você beber água, se alimentar da palavra do Senhor, clamar, pedir ajuda, falar com o Senhor e dizer: Deus, vem manifestar a tua glória aqui, vem manifestar o teu poder aqui, vem manifestar. Feche teus olhos um pouquinho. Agora pare com tudo e fale só com Deus. Senhor, eu estou vivendo dias difíceis e eu preciso colocar em prática algumas coisas que eu não estou vivendo um momento complicado. Parece que tudo está desmoronando ao meu redor. Fale com Deus. Diga: Espírito Santo, eu estou hoje no lugar certo, na hora certa. Eu preciso da tua intervenção. Eu preciso que o Senhor me sustente. Eu não estou pedindo para o Senhor me tirar. Não estou pedindo para morrer. Não estou pedindo para o Senhor. Não, eu estou pedindo para o Senhor me revestir da tua presença. Eu quero estar debaixo da tua mão. Eu preciso de ajuda. E a minha ajuda tem nome, chama-se Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Nós gostaríamos de dar um abraço, não podemos. Então se sinta assim, tocado, né? Nós da equipe de intercessão, por favor, volte para o seu lugar. Se sinta abraçado pelo Espírito Santo, para que Deus haja com graça, com poder. Amém, mãe? Nós cremos que Deus vai fazer coisas novas, maravilhosas. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vida aos mortos, eu quero ver essa revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos, eu quero ver essa revolução. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto e vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto e vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade, esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto e vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto e vivo está aqui dentro de mim, rugindo
vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto e vive está aqui dentro de mim, ungido como leão. Meu Deus não está morto e vive está aqui dentro de mim, ungido como leão. Meu Deus não está morto e vive está aqui dentro de mim, ungido como leão. Meu Deus não está morto e vive está aqui dentro de mim, ungido como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Aleluia, glória a Deus. Uma semana abençoada, glorificado pelo Senhor Jesus. Amém.